Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te contar aí, nós vamos conversar sobre 3 ótimas ações, 3 ótimas empresas que eu já invisto, que eu tenho na minha carteira e que eu manteria, que eu investiria nessas empresas para minha aposentadoria. Então eu investiria nesses ativos visando aí o longo prazo. Então aí são 3 ótimos ativos, 3 ótimas ações, 3 ótimas empresas que, ao meu ver, sobre a minha análise, sobre os meus objetivos, sobre a minha visão sobre o mercado financeiro para o médio e longo prazo, são 3 ótimas opções que, como eu comentei, eu manteria essa carteira e vou manter essa carteira, eu vou manter esses ativos no meu patrimônio para minha aposentadoria visando aí o longo prazo. Então aí ao longo desse vídeo aqui eu vou te apresentar essas 3 ações, essas 3 empresas, conversar um pouquinho sobre algumas características particulares e individuais sobre elas e comentar sobre alguns números, alguns indicadores dessas empresas. Então no mais, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como nós comentamos, o tema principal, o foco principal desse nosso vídeo de hoje é exatamente conversar aí sobre 3 ótimas ações, 3 ótimas empresas que eu invisto hoje, que eu tenho na minha carteira de investimento, certo? E que eu manteria, que eu investiria, que eu vou investir, que eu vou manter essas empresas para o médio e longo prazo, visando aí a minha aposentadoria e viver da renda e viver dos rendimentos e viver da rentabilidade que esses ativos podem me proporcionar para o longo prazo. Então aí, por serem ativos, por serem empresas que eu manteria no meu patrimônio, que eu vou manter na minha carteira, visando em um bom tempo, um longo tempo de investimento, obviamente são empresas, são ativos que eu entendo que são ótimos ativos, que têm bons números, que têm um ótimo potencial, são empresas de ótimos setores da nossa economia, setores que eu vejo aí, que são setores que vão se manter em uma boa constância de crescimento, que vão se manter sólidos na nossa economia e no nosso mercado financeiro. Então, por esse conjunto de fatores, por serem ótimas empresas de ótimos setores, eu tenho esses ativos como ativos ali importantes, ativos essenciais para manter para o longo prazo, para investir para uma possível aposentadoria. E a primeira empresa, a primeira ação dessa nossa listagem, desse nosso vídeo de hoje, é exatamente o Banco do Brasil, BBAS3, uma empresa aí do setor financeiro, uma empresa do setor bancário da nossa Bolsa de Valores, uma das maiores e melhores empresas e mais tradicionais empresas do nosso setor, do nosso mercado financeiro e da nossa Bolsa de Valores. Então aí, Banco do Brasil é uma das maiores empresas do nosso país, da nossa economia, uma empresa criada lá no século XIX, então é uma empresa bem tradicional e bem sólida no nosso mercado, está na nossa bolsa aí há vários anos, há mais de 20 anos ela está na nossa Bolsa de Valores, então é uma empresa bem resistente, uma empresa bem resiliente, que já passou por várias fases, por vários momentos, digamos assim, da nossa economia e do nosso mercado financeiro. E falando um pouquinho aí sobre a empresa, sobre o Banco do Brasil, sobre o setor bancário, que dispensa apresentações, é um dos melhores setores da nossa economia, do nosso mercado financeiro, um dos setores mais lucrativos, com empresas bem lucrativas. Os bancos aí são as empresas que mais lucram no nosso mercado financeiro, lucram de diversas formas, seja com cartão de crédito, seja com empréstimos, com a emissão de investimentos. Então as empresas desse setor, os bancos em si, são as empresas que mais lucram, que mais apresentam rentabilidade no nosso mercado financeiro. E Banco do Brasil, que é o nosso exemplo, que é a nossa empresa, que é a empresa que eu tenho na minha carteira, não foge dessa característica. É uma empresa que tem alta lucratividade, que tem alto crescimento, alta rentabilidade, tem lucros aí bilionários todo trimestre, certo? Então uma empresa que fatura alto, que uma empresa que tem bons números, tem bons indicadores e por esse alto faturamento, por essa alta lucratividade, o Banco do Brasil é uma das empresas que pagam bons dividendos por seus acionistas. Então aí, por ser uma empresa bem tradicional, uma empresa bem sólida, bem consolidada no nosso país, no nosso mercado financeiro, na nossa Bolsa de Valores, por ser essa empresa bastante sólida e por ser também uma empresa com ótimos números, com ótimos indicadores e uma empresa que vem crescendo também nos últimos tempos e que paga bons dividendos, o Banco do Brasil é a primeira empresa, é um primeiro bom exemplo de uma empresa que eu tenho na minha carteira e que eu investiria para o médio e longo prazo, visando aí a minha aposentadoria. E a segunda empresa dessa nossa lista, um segundo exemplo de uma ótima empresa que eu tenho na minha carteira, é essa do setor elétrico, outro também, um dos melhores setores junto com o setor bancário. O setor elétrico é um dos melhores setores para você investir em ações na nossa Bolsa de Valores. E a segunda empresa que eu quero te apresentar é exatamente a Transmissões Paulista, que tem um código TRPL4 na nossa Bolsa de Valores.
E falando um pouquinho sobre Transmissões Paulista, para você que não conhece muito bem a empresa, não conhece muito a fundo, nunca ouviu falar, a Transmissões Paulista, como nós comentamos, ela é uma empresa do setor elétrico, mais especificamente ela atua no setor de transmissão de energia elétrica, como o seu nome sugere. A Transmissões Paulista ela é responsável por cerca de 25% de toda a energia elétrica transmitida no nosso país, então uma empresa bem forte, bem presente, digamos assim, responsável também por cerca de 60% de toda a energia elétrica transmitida na região sudeste, uma das principais regiões do nosso país, e a Transmissões Paulista também é responsável por cerca de 100% de toda a energia elétrica transmitida no estado de São Paulo. Então, com esses números, com esses dados, nós já percebemos ali que Transmissões Paulista, uma ótima empresa do setor elétrico, ela também tem números bem fortes, também tem uma presença bem forte no nosso país e nas principais regiões e cidades do nosso mercado brasileiro. Também falando sobre alguns números, alguns fundamentos de Transmissões Paulista, ela também é uma empresa que tem alta lucratividade, tem altas receitas, muito por conta dessa presença marcante, bem forte no nosso mercado de transmissão de energia elétrica. Então é uma empresa bem lucrativa, uma empresa bem rentável, que tem ótimos indicadores e que também paga ótimos dividendos para os seus investidores. Então, Transmissões Paulista, essa ótima empresa do setor elétrico, mais especificamente no ramo de transmissão de energia elétrica, é a segunda opção de uma segunda boa empresa que eu quero te apresentar, que eu tenho na minha carteira e que eu investiria nessa empresa para o longo prazo, para minha aposentadoria. E a terceira e última empresa, a terceira e última ação que eu gosto bastante, que eu tenho na minha carteira e gostaria de compartilhar com vocês, também é uma empresa do setor elétrico da nossa Bolsa de Valores, que, como eu comentei, é um dos melhores setores para você investir no nosso mercado financeiro, e a empresa em questão é exatamente a Engie Brasil. A Engie que atua no setor, que atua no ramo de produção de energia elétrica. Então, esse setor de produção, esse setor de geração de energia é um dos ótimos setores, um dos melhores setores de atuação de empresas de energia elétrica, certo? E no caso da Engie Brasil, ela tem forte participação em vários bons estados do nosso país, atuando principalmente na região norte e na região nordeste do nosso país com as suas operações, com seu maquinário para produção e para geração de energia elétrica. Um fato aí bem importante, bem positivo, digamos assim, sobre a Engie Brasil é que, atuando nesse setor, nesse ramo de geração de energia elétrica, mais de 90% do seu portfólio, do seu parque industrial, digamos assim, de geração de energia, mais de 90% das suas operações são ali focadas, são baseadas em geração de energia renovável. Então, uma característica que traz um algo a mais, digamos assim, para essa empresa, tornando ela uma das melhores opções nesse ramo, nesse setor de energia elétrica, principalmente nesse ramo, mais especificamente nesse ramo ali de produção e geração de energia. Então, a Engie Brasil é digamos assim, uma das referências em geração e em produção de energia elétrica renovável do nosso país, da nossa economia brasileira. Falando também sobre alguns números de Engie Brasil, ela também é uma empresa que tem alta lucratividade e altas receitas ano a ano, uma empresa que tem contratos longos, então uma empresa que tem ali uma certa estabilidade nas suas receitas, uma certa estabilidade nos seus lucros, e com essa alta lucratividade, ela também é uma empresa que paga bons dividendos, paga bons proventos para os seus acionistas. Então, Engie Brasil é a terceira empresa, a terceira ótima opção de uma empresa ali do setor de energia elétrica que eu tenho na minha carteira e que eu investiria nessa empresa para o longo prazo, visando aí a minha aposentadoria. Então, essas aí são três ótimas empresas da nossa Bolsa de Valores que eu tenho na minha carteira, que eu planejo, que eu espero manter essas empresas para o longo prazo, para minha aposentadoria, certo? Claro, se essas empresas continuarem com bons números, continuarem com bons fundamentos, continuarem crescendo, dando lucro e dando receita, eu vou manter essas empresas, vou manter esses ativos na minha carteira, visando aí o longo prazo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para conversar aqui sobre algumas boas empresas, de alguns bons setores da nossa Bolsa de Valores, certo? Conversamos aí sobre empresas do setor bancário e empresas do setor elétrico, que na minha opinião são os dois melhores setores para você investir na nossa Bolsa de Valores. Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado e principalmente que você tenha entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E novamente peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui se você gostou. E eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!